Muito bem, meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos fazer uma leitura no livro de Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, do versículo 4 ao 9. Vamos prestar bem atenção nessa leitura, que diz assim: porque se Deus não poupou ou não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Amém? Os irmãos podem tomar seus lugares para sentar. Os irmãos sabem que foi assim com bastante satisfação e alegria no meu coração que eu preguei domingo falando a respeito da tentação, né? Falando a respeito da tentação. Por quê? Porque, irmão, se você conseguir vencer o pecado, você é um vencedor em todos os sentidos, porque isso é tudo o que Deus quer de nós, tudo o que Deus espera de nós, uma vida de obediência e de santidade. Terminou nossos problemas, acabou nosso problema. Mas a nossa luta é justamente porque a gente não consegue esse padrão divino para a nossa vida. E aí, olhando essa palavra, eu comecei a pensar o seguinte: os irmãos sabem que quando os apóstolos de Jesus disseram assim: mestre, são poucos os que se salvam? Essa foi a pergunta que ele falou: são poucos os que se salvam? E aí a resposta de Jesus foi esta, né? Esforçai-vos para entrardes pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Então, claro que quando ele diz assim, que muitos procurarão entrar e não poderão, já está dizendo que são poucos, não é? E quando você olha, por exemplo, assim, eu vejo assim que Ló afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que ele via e ouvia a respeito das obras injustas que ele vivia naquela cidade. Irmão, se a gente parar um pouquinho para pensar, isso não vai acontecer das pessoas parar para pensar. Você sabe por quê? Porque o que está profetizado na Bíblia vai se cumprir. Não tem outra maneira. Uma das coisas que eu ia falar, lembram quando eu tinha uma última coisa para falar no domingo e eu disse que eu esqueci? O que eu ia falar era isso. A gente pensa que as pessoas não se convertem porque não sabem. Por exemplo, assim, ou a gente pensa assim que o mundo não aceita Jesus ou não se converte porque a gente precisa convencer eles. Uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, no Facebook, é muitos crentes envolvidos o tempo todo, amarrados, presos, escravizados com questões políticas, como se as pessoas não soubessem o que está acontecendo. Não, tudo que vai dizer é uma coisa como se fosse uma coisa nova.
Mas aquilo não é novo, todo mundo sabe. Quando você coloca dentro da televisão um pastor para discutir, por exemplo, com um macumbeiro, vamos dizer assim, né? Porque é o nome que a gente chama, eles são pessoas com ideias completamente diferentes. Um não está pensando numa coisa para aprender mais. Quando o pastor começa a falar, o outro lá com a religião dele, ele já está pensando numa resposta que ele vai dar para aquilo, porque não existe o objetivo de um convencer o outro. Cada um está firme naquilo que está fazendo. Se uma pessoa serve lá, tem na Umbanda, ou no Candomblé, ou sei lá onde, a gente fala assim porque são religiões bem antagônicas, né? Bem diferentes, né? No nosso conceito de crente é bem diferente, né? Poderíamos falar de religiões orientais e tudo mais, mas a gente fala disso no Brasil porque para nós são coisas totalmente diferentes, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você pertencer ao candomblé ou pertencer à igreja evangélica, porque eu não vou dizer botar um padre e um pastor para discutir, porque eles têm muitas coisas em comum. Então eu estou usando pessoas que não têm nada a ver com o outro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então quando essas pessoas se colocam para falar, não é falta de entendimento deles, não é falta de sabedoria deles, né? As pessoas, muitas cantoras e muitos artistas brasileiros que seguem essas religiões, eles sabem a quem eles servem, eles conhecem exatamente os propósitos dele, eles têm certeza do que é que eles estão fazendo, eles não estão enganados. Então, meus irmãos, não adianta ficar achando que a política tem isso, que isso tem... Você não vai conseguir mudar o mundo. Você precisa compreender que o mundo jaz no maligno. Quando a Bíblia diz assim, o mundo jaz é uma palavra que quer dizer morto. Morto, o mundo está morto. Assim, aqui jaz fulano de tal, não é ali? Né? Aqui jaz fulano, quer dizer, está morto fulano de tal, está aqui. O mundo está morto. Ele não está se convertendo. Agora, por exemplo, assim, a igreja já não está mais pregando o evangelho, a igreja está despregando o evangelho. As pessoas no mundo inteiro foram alcançadas, irmãos. A televisão e agora com a internet, não existe país no mundo aonde o evangelho não tenha penetrado, de maneira que a seara está madura. Aí eu digo para você assim, você não precisa viver nesse mundo ou ser crente com esse pensamento de esperar o fim do mundo, esperar a terceira guerra mundial, esperar que Jesus venha a qualquer momento. Você tem que viver nesse mundo tendo a certeza de que o fim do mundo é o fim da sua vida, é o que você está fazendo na vida. Eu não vou pagar pelo que o mundo está fazendo, eu não vou responder a Deus pelo mundo, eu vou responder pela minha vida, o que é que eu fiz. Porque, meus irmãos, junto a esse mundo que nós vivemos, existe um mundo paralelo, existe um mundo muito mais real do que esse que nós vivemos. Nós estamos iludidos quando pensamos no outro mundo. E a coisa é tão séria que o único portal para a gente entrar nesse outro mundo é a morte. É o portal da... Você, quando uma pessoa... Essa é uma porta. A morte é uma porta que se abre e que nos transfere desse mundo para o outro mundo. O mundo onde Deus habita, o mundo onde os anjos de Deus habitam, é um mundo muito mais pulsante, muito mais vibrante do que esse. Para começar, existem muito mais gente do outro lado do que aqui. Olha, bilhões e bilhões e milhões de pessoas já nasceram, já morreram. Quer dizer, o número de pessoas hoje na face da terra não é nada diante dos que estão do outro lado, ou no lado bom ou no lado ruim, mas eles estão lá. Lá no outro lado, no mundo que nós estamos falando, existe 2 anjos para cada demônio aqui. Quer dizer que existe muito mais vida no mundo de Deus. Então nós só servimos de espetáculo
espetáculo às pessoas, de espetáculo aos anjos. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, eles estão olhando para nós. Imagine que o povo desse mundo é como se as pessoas, é como se você estivesse num campo de futebol e aquela multidão em volta. Olha só, lá no campo de futebol tem 22 pessoas jogando ali, mas tem milhares de pessoas olhando, torcendo, vibrando para ver quem é que vai ganhar, quem é que vai perder. E a Bíblia diz que para estas coisas os anjos desejam bem atentar. Os anjos estão nos olhando, os que partiram também, os heróis da fé estão vendo como é que a gente vai viver, como é que a gente vai se comportar daqui para frente. Mas aí a maioria dos crentes não compreende isso. Eu fico pensando, nunca na minha vida eu vi coisa assim tão extraordinária de pensar. Olha só, Noé, meus irmãos, tinha um grupo de 8 pessoas, passou cerca de 100 anos, outros dizem que é 120, mas vamos ver, entre 100 e 120 anos, Noé e a família dele. Eu fico pensando assim, onde estavam os tios de Noé? Onde estavam os irmãos de Noé? Onde estava o sogro de Noé? Onde estavam os primos dos filhos de Noé? Irmãos, e o mundo era totalmente habitado. Totalmente, que eu quero dizer assim, era o mundo inteiro, existia gente por toda parte. Não como hoje, talvez não existisse gente na América do Sul ou do Norte, mas era um mundo muito habitado. O dilúvio aconteceu, não me lembro mais, mas lá pelo ano 1500 da vida de Noé, vamos dizer alguma coisa assim. Quer dizer, existia muita gente no mundo, não é? E ele simplesmente se salvou somente 8 pessoas, irmãos. Irmãos, você não se iluda, porque para ser salvo não é fácil. Eu fico pensando, nós não estamos nem aí pelo que vai acontecer com a nossa vida, mas todos nós vamos atravessar esse portal da morte e nos deparar com um mundo onde nós não podemos fazer absolutamente nada. E aqui a Bíblia diz, no livro de Pedro, diz assim, fala dos espíritos em prisão, aqueles homens que morrem nesse mundo e saem daqui sem salvação, eles vão para uma prisão, eles vão para uma cadeia, eles vão para uma penitenciária, eles vão ser jogados ali, julgados por Deus, pelos pecados que eles cometeram. E nessa palavra que eu estou falando para você, que fala isso, é em 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, ele está dizendo que esse evangelho que você está ouvindo hoje, foi o mesmo evangelho, que a mesma mensagem que Noé pregou aos antediluvianos, a raça antediluviana, aquele povo que nasceu antes do dilúvio. Ele pregou para eles. A Bíblia diz que Deus esperava pacientemente. E que mensagem era essa que ele dava para esse povo? A mensagem era essa, que Deus destruiria o mundo, que eles se arrependessem. Era uma mensagem de arrependimento. Deus estava esperando. Quando Noé se levantava de manhã com seus filhos, o trabalho deles era construir aquele barco, porque aquele barco era o escape deles, a salvação deles estava em construir aquele barco, como a nossa salvação está em construir a nossa vida nesse mundo para podermos escapar dele. As mulheres ali faziam comida, plantavam, criavam galinha, faziam almoço para ele, mas toda a família estava envolvida num projeto de salvação. A Bíblia diz que ele creu em Deus, ele condenou o mundo porque ele acreditou na mensagem que ele ouviu da parte do Senhor. E para salvar a sua família,
Ele não foi trocar de casa, ele não foi construir casa para ele não foi fazer outra coisa. O objetivo dele era apenas construir aquela arca. E o tempo que os homens tinham para se converter era o tempo que enquanto aquela arca não ficasse pronta. Porque no dia que ele terminou de fazer a arca, Deus disse assim: agora entra tu e tua família, e se tranca aí. E o julgamento de Deus foi muito sério, porque a Bíblia diz que eles passaram 7 dias trancados dentro daquela arca, e ninguém percebeu, ninguém viu. Eu fico imaginando aquele pessoal que conhecia Noé, ninguém perguntou: vocês viram Noé por aí hoje? Não, hoje não apareceu aqui. Aí os filhos dele sempre vêm aqui buscar alguma coisa. Não vieram nada. Tu não viu a nora dele? Não veio aqui comprar ovo ou cevada ou alguma coisa? Não, hoje ela não viu. Ninguém nem perguntou. Eles entraram na arca e o mundo continuou do mesmo jeito. Ele pregava, o mundo não mudava. Quando ele parou de pregar, também o mundo nem percebeu. Quando perceberam, aí era que nem a chuva, né? Eu tive hoje ali andando em Porto Alegre e eu disse para meus irmãos: a cidade está assim, como é que se diz, meu Deus, melancólica, está triste de andar ali. Tantas lojas fechadas, tantas lojas destruídas. E você sabe que o pior dali, eu como comerciante, isso me dói muito mais, né? Lugares onde a gente vai ali comprar, em algum atacado, às vezes a gente corre ali e vê alguma coisa. E eu disse assim: mas como é que se perde tudo assim? Aí eles disseram: não, é que a gente achava que a água ia dar 20 centímetros, 30 centímetros aqui. Muitas lojas só tiraram as coisas do chão. E sabe qual que foi o pior? É que a água invadiu à noite, durante a noite. Quando eles chegaram de manhã, que quiseram ir lá, o carro não tinha nem como entrar lá mais. Acabou. Quantas lojas destruídas, quantas pessoas agora, né? Tá lá, só tem lama. Muitas lojas fechadas, ainda limpando, ainda tudo. Mas passou um carro, eu vi um carro da polícia dizendo assim: olha, abandone o centro de Porto Alegre, que vai vir a chuva. Não chega aqui não chega nada. Vai chegar naquela esquina. Mas ele falou, o governador, abandonem, saiam daqui que vai encher. As pessoas só veem a desgraça quando ela chega, irmãos. Os que são mais inteligentes, por precaução, eles se escapam. Não é verdade? Escapam. Mas é assim que a Bíblia diz assim: até eles compravam, vendiam, casavam, se davam em casamento, faziam festa, até que o dilúvio chegou e pegou todo mundo de surpresa. Quando eles viram, a água já estava pelo pescoço já. E aí, cadê o Noé agora? Né? Cadê Noé? O Senhor fechou a arca pelo lado de fora. Noé não podia ter nem pena dos outros, não podia nem ter dó deles. E aí começou a ir embora. É isso que eu digo para você. O que é que nós estamos construindo nessa vida? Aqui nessa vida, essa vida que Deus nos deu. Por que nós valorizamos tanto a vida aqui? Eu vejo na internet pessoas ensinando como fazer uma igreja crescer. Fazendo como? Transformando ela, sei lá, num teatro? Dando às pessoas o que elas gostam? Agradando o mundo? Você duvida, agora você duvida que são poucos os que se salvam? Quando no mundo inteiro somente 8 almas foram salvas? Olha, no mundo inteiro tem menos, aqui tem mais gente do que naquela arca. Os irmãos sabem que quantas congregações tem aqui em Gravataí? Quantas igrejas? Quantos crentes? E uma igreja dessa daqui ainda tem mais gente do que o que tinha na arca de Noé. Para você ver como as pessoas estão enganadas quando elas pensam que elas vão para o céu e elas não vão para o céu.
Porque quando Jesus disse assim: esforçai-vos para entrar, esforça-te para você ser salvo. E eu fico pensando na questão de Ló. Irmãos, as cidades antigamente não eram tão grandes como as cidades de hoje, né? Eram como o que hoje a gente poderia chamar de umas vilas, né? Uma vila muito grande, uma coisa, porque eram cidades muradas, né? Mas Ló permaneceu, ele e a mulher dele, e 2 filhas, fiel a Deus, né? As filhas dele não caíram na gandaia, não se perderam no mundo. No meio de 5 cidades, imagina, você pensa que o mundo de hoje é diferente do mundo passado? Não é. É a mesma coisa. A Bíblia diz assim, ó, como nos dias de Noé vai acontecer hoje. E era a mesma coisa, a mesma corrupção, os mesmos problemas que nós temos hoje. E como é que ele conseguiu? Aí a gente diz assim, como é que hoje você não consegue? Hoje você não consegue ser crente. Por que você não consegue ser crente? Olha só o que a Bíblia diz. E não perdoou o mundo antigo. Deus não perdoou o mundo. Olhou para ele e disse assim, ó, chega para vocês aí, acabou. Disse assim, ó, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça. Aí depois ele fala de Sodoma e Gomorra, e reduziu a subversão Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, e livrou o justo Ló. Ele livrou Ló e derrubou aquelas cidades. Aqui são 2 fatos diferentes, né? Mas o princípio aqui é o mesmo. No versículo 9 ele diz assim, ó, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Por isso eles não se perderam. Por isso os jovens lá na Babilônia podiam se perder. Os crentes hoje dentro da igreja, eles se perdem. Eles se tornam escravos do diabo. Satanás dá uma rasteira, acaba com a vida deles. Mas aqueles 3 jovens no meio de uma cidade tão corrupta quanto qualquer uma que você vá encontre hoje. Olha quanta corrupção existia na Babilônia. E 3 jovens disseram assim, nós vamos servir ao nosso Deus, nós não vamos se contaminar com isso. Como é que eles puderam? Porque Deus sabe como guardar. Deus sabe, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, mas eu sei como Deus diz assim, eu sei como eu posso te guardar. Aleluia. Sabe Deus guardar da tentação os piedosos. Piedoso, meu irmão, é aquele que tem amor pelas coisas de Deus, é aquele que tem o coração voltado para Deus. Então, se você decide no seu coração servir ao Senhor e ir para a vida eterna com Ele, Ele sabe como guardar você da tentação. Aleluia. E Ló saiu daquela cidade com suas filhas virgens, aonde não tinha ninguém, nem homem, desde o pequeno até o maior, estavam tudo corrompido, mas Deus soube guardar a vida daquele homem. Ele não fez lá tantas coisas não, a Bíblia diz que ele se afligia todos os dias pelas coisas que ele via e ouvia dentro daquela cidade. Irmão, você vai concordar comigo que eu e você ou qualquer pessoa vivendo numa cidade como Gravataí estamos em maior e melhor vantagem do que Ló, porque você tem sua mãe, você tem seu pai, você tem seu tio, você tem seus irmãos, você tem um montão de igreja onde você pode ir. Ele não tinha. Ló não podia se reunir com seus primos, com seu tio, com seu pastor, com seu amigo. Ele não podia chegar na casa do amigo dele e fazer uma reunião de oração, porque era só aquelas 4 almas. E Abraão disse assim, meu Deus, tu vai
vais destruir uma cidade inteira, tu vais destruir toda a Campina. Será que nessa cidade não se encontram 10 pessoas? E Deus disse: não, se você encontrar, eu poupo o lugar, eu não vou derrubar esse lugar. Encontre 10 pessoas ali. E você sabe que a oração dele começou com 50. Será possível que dentro de uma cidade de Gravataí, imaginando assim que tinha lá certamente muito mais gente do que isso, a região inteira tinha, né? Muitas cidades. Será, meu Deus, possível que numa cidade daquela tão grande não existe 50 pessoas? Procure. Se você achar, eu não destruo. Ele olhou, pensou, é verdade, eu pensava certamente em algum conhecido dele lá. E se tiver 40, Senhor? Não destruo, por amor dos 40. Tá, Senhor, eu vou achar 30, ache 30. E se tiver só 20? Ache os 20. Saia batendo de porta em porta e diga assim: aqui tem um crente, aqui tem um homem, aqui tem uma mulher de Deus com quem a gente possa se ajoelhar e orar e pedir a misericórdia dele para que ele não derrube essa cidade. É assim, acho que eu não vou encontrar não. Mas só mais uma vez, se tiver 10. Tá bom? O que você quer mais, Abraão? Não, fazer mais o quê? Se não tem 10, deixa que eu vou lá e derrubo. Se dentro de uma cidade desse tamanho não tiver 10 pessoas que sirvam a Deus, não vale a pena deixá-la. E Deus destruiu toda a Campina. Sabe quantas pessoas tinham? 4 pessoas. E no fim, só 3. Não valia a pena. Mas Deus sabe como te livrar. Deus sabe como te livrar da tentação. Ontem eu falei aquela palavra com muito gosto, porque eu digo assim: Senhor, já pensou se a gente conseguisse mesmo vencer todas as nossas tentações? Que naquele relato que eu fiz, né? Tentação é que nem um visitante. Ele é um visitante, ele é um viajante. Bate na tua porta, tu dá uma espiada, vai embora daqui. Quem é que pode fazer isso? Jesus pode fazer por você. Quando Ele olhar que o seu coração é fiel, quando Ele olhar que você é desejoso, eu não vou deixar você ser tentado. Agora o infiel, deixa. A Bíblia diz lá no livro de um dos profetas, lá não me lembro, acho que é Oséias, diz assim: ó, Efraim está entregue aos ídolos, deixai, abandona. Irmãos, é isso aí, Deus nos abandona quando Ele olha para o nosso coração e vê que nós somos infiéis, que nós não queremos nada com Ele. Isso é uma coisa muito ruim, quando Deus olhar para mim ou para você e dizer assim: não, deixa, está indo, ó, Senhor, está indo uma dúzia de demônios rodear ele ali, deixa. Aí, ó, Senhor, teu servo ali, ó, fiel, está indo, não, aquela não, vai lá, socorre ela, ajuda ela. Porque a nossa comunhão com Deus é que faz com que Ele permaneça perto de nós, né? Permaneça perto de nós. Agora, irmãos, o que queremos, Jesus? Quando eu falo essas coisas para você, irmãos, eu não quero dizer que você não deva buscar as coisas que são boas no mundo, porque eu já busquei, todo mundo já buscou, mas que essas coisas não devem dominar nossa vida, não é? Quando eu era jovem mesmo, eu tinha medo de não me casar, tinha medo de não poder sustentar uma família, né? Então eu comecei: Senhor, me dá essas coisas para mim. O que eu vou dizer para você? Deus me deu muito, muito mais além daquilo que eu podia pensar e imaginar, né? Quando nasceu minha filha Raquel, um ano depois que eu estava casado, quando eu era solteiro, ninguém me dava emprego nenhum de nada. Eu estou assim: mas que pessoa mais ruim é esse aí? Só querem me contratar por salário mínimo? Eu vou viver com salário mínimo? Abri minha primeira loja e até hoje é o meu sustento. Eu fui trabalhar, Deus abriu uma porta para mim.
Agora, se eu ficasse a vida inteira, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, mas eu sempre dizia: Senhor, me dá sabedoria, eu quero ler a Bíblia, eu quero entender, eu quero ver, eu quero sentir, me dá um coração puro, me dá um espírito reto, me faz um homem sincero, me dá. Porque comida ele sabe que ele precisa me dar, senão eu morrer de fome, acabou, não tem mais, não vou pregar mais. Ainda assim, antes de eu me casar, o diabo apareceu lá, eu dormia num sofá, e aí eu acho que eu meio que discuti com Deus, que eu estava meio revoltado. Aí o diabo chegou, e eu senti aquela presença estranha se aproximando. Eu digo: acho que Deus vai falar comigo, acho que ele vai me dar uma bronca. Mas não foi o diabo. Ele riu no meu ouvido. Me lembro muito bem da risada dele, não vou produzir para vocês não rirem de mim. Mas ele riu e ele disse assim: tá vendo? Eu disse que você não vai trabalhar mais para Deus, porque o que você precisa é de dinheiro. Eu disse: sangue de Jesus tem poder, sai para lá, Satanás. Você precisa de dinheiro. Quero ver você trabalhar. É assim que o diabo faz. Por isso que eu aprendi muitas coisas com isso, me ajoelhar, ter esse contato com o mundo espiritual, saber que lá as coisas, o que é verdadeiro é lá, a fantasia nossa está aqui. Todos nós vivemos num mundo de fantasia, de ilusão, de bobagem, pura ilusão, tudo aqui é ilusão. O mundo real e verdadeiro está lá. O ouro e a prata que não apodrece, que não cessa, não nada, está com Deus. A vida que não se acaba está do outro lado. A vida que você não envelhece está do outro lado. A vida que você não precisa de plano de saúde está lá. Lá não tem morte, lá não tem nada. Lá só tem prazer, só tem alegria, só tem paz. O resto aqui é tudo ilusão. Quando você acha que conseguiu alguma coisa, quando você está perdendo, começa de novo. Então, meus irmãos, assim sabe Deus guardar da tentação aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo, para estarem lá com Ele. Não olhe para este mundo, não olhe para esta multidão de igreja, para essa multidão de crentes, que vive, meus irmãos, enrolado num monte de coisa. Aí eu digo assim: aponte um dessas pessoas, e diga: esse é verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eles não suportam, meus irmãos, um mínimo de dificuldade na vida, porque eles abandonam o Senhor por nada. Eles estão em busca de diversão, eles estão em busca de uma igreja grande, onde eles possam se divertir à vontade e ainda ir para o céu. Mas quando eu vejo que no mundo inteiro 8 pessoas foram salvas, quando Deus destruiu o mundo, e ainda os cientistas dizem que a Terra ela tem uma inclinação, né? Ela gira um pouco inclinada, e eles atribuem aquilo a essa perturbação do dilúvio, que foi um dilúvio universal. Outros querem dizer que não foi, mas foi universal, porque Deus afogou todos os animais, desde uma barata até um elefante, até os peixes morreram afogados. Que nem diz o pastor, é o pastor Milton, né? Perguntou se peixe morre afogado, naquele dia morreu. Era água demais, não sobrou nem peixe, morreu tudo. E aí é isso aí, meus irmãos, Deus acabou com tudo. E 8 pessoas numa arca. Isso serve para nos mostrar que são poucos os que se salvam? É assim. Isso é para nos mostrar que são poucos os que se salvam. Não brinquemos com Deus nessa situação. E as pessoas continuam aquela multidão iludida. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Eu digo, repito, guarde isso no seu coração. Não espera a vinda de Jesus. Não espera o mundo acabar. Não espera uma guerra atômica destruir o mundo. O mundo pode acabar para você a qualquer momento. Acabou a sua vida, acabou sua chance, acabou sua esperança, terminou tudo. E Deus é bom. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor.
E eu nunca faço isso, mas eu digo para os irmãos: esforce, é tão bonito. Está vendo essas colunas aqui, ó? Eu acho que tem bastante coluna ali. Mas uma coluna é uma coluna. Acho que ela sempre pode tirar qualquer coisa, mas não pode tirar as colunas. Né? Então, de repente, você acha, não dá, não posso, não sou, não quero, não vou, não dá. Daqui a pouco você foi longe, você vai, olha que caminho aqui bonito que eu trilhei na minha vida. É Deus que te dá graça para isso, né? E tem mais aquela história, né? Pedra que muito se muda não cria limo. Vai para cá, vai para lá, chega o fim da vida, tá aquela pessoa amargurada, terrivelmente amargurada da vida, não consegue nada, não consegue o que quer. E eu não quero estar na pele dessas pessoas. Eu digo que é muito bom servir a Deus. Eu só preciso aprender como é que se faz para ser santo, porque aí eu vou estar bonito, né? O dia que eu tiver, você está santo, eu sou santo, agora eu estou bonito, agora eu estou bem, né? Porque Deus diz assim: sede santo porque eu sou santo. Aí não vai ter barreira nenhuma me impedindo de ter uma comunhão com Ele. Mas enquanto esse dia não chegar, e vai demorar bastante, porque enquanto a gente estiver aqui, isso não será possível. Eu espero que Ele faça comigo e com você o que Ele fez com Jó, o que Ele fez com Ló e o que fez com Noé. Soube como preservar eles ali, né? Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Então que Deus nos guarde, nos abençoe e nos livre de tudo. Amém. Vamos orar?